sobre análise de algoritmos para o reconhecimento de placas de sinalização de trânsito. Essa é a nossa equipe. Temos como membro o Guilherme, o Jair, eu e o Lucas. Essa aqui vai ser a nossa agenda, são os temas que a gente vai falar. Primeiramente, a gente tem nossa introdução, os trabalhos relacionados, metodologia, o algoritmo proposto, as métricas, as placas que nós utilizamos para os testes, resultados e conclusão. Introdução. Qual é o problema abordado? As placas de trânsito surgiram com o objetivo de estabelecer uma sinalização visual que pudesse ser facilmente reconhecida, facilmente compreendida, independente do território. Elas possuem a finalidade de gerar a rápida interpretação das normas de trânsito aplicadas para aquele local. A questão da tecnologia e das placas de trânsito. O quão rápido a sociedade evoluiu tecnologicamente, esta solução passou a ser usada computacionalmente. A identificação de placas de trânsito, imagens e vídeos possui diversas utilidades, que vão desde softwares embarcados em veículos ao de fiscalização e monitoramento implantados ao longo das vias. Agora eu vou passar a palavra aqui para meu colega Gê. Olá, boa tarde. Nos trabalhos relacionados, nós selecionamos 3 trabalhos que foram bastante interessantes. O primeiro deles foi o do Arrigo, de 2009. Ele basicamente utilizou a técnica, combinou as 2 técnicas de cor, de análise por cor e forma, e os resultados se mostraram mais confiáveis em relação a somente as cores. Ele pode utilizar vias tanto retangulares como triangulares, contudo, segundo o próprio autor, ele não é aplicável para aplicações em tempo real. Aqui alguns exemplos. Ele utilizou placas da cor vermelha e aqui ele utilizou placas da cor azul. O outro trabalho foi do Paulo Correia, utilizando curvatura de representação do sinal. Ele chegou a atingir até 94% de acurácia em aplicações de tempo real. Contudo, os equipamentos que ele utilizou eram um pouco antigos, câmeras com baixa resolução, poucos quadros por segundo, etc. Aqui uma imagem do trabalho dele. A partir dessa placa ele conseguiu identificar na aplicação qual era a restrição e qual a velocidade da restrição no caso 50 km por hora. O último foi do Baró, foi um algoritmo, na verdade foi um machine learning, chamado AdaBoost. Ele foi mais robusto, mais rápido e também o diferencial dele em relação ao estado da arte foi atuar em ambientes não controlados. Assim ele tinha mais robustez para placas com baixa luminosidade, alta luminosidade e afins. Contudo, ele não é indicado para aplicações em tempo real. Aqui, como eu disse, placas de baixa visibilidade, alta visibilidade, de vários formatos, tanto triangulares como redondos e afins. Muito obrigado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia que a gente utilizou para fazer o trabalho. A gente realizou uma pesquisa através da leitura de artigos da área de detecção e identificação de placas de trânsito, conforme já mencionou. Nós pesquisamos 14 placas de trânsito que foram utilizadas para os nossos testes. Pesquisamos imagens que serviriam de cenários justamente para esses testes. E executamos os testes com as placas e cenários escolhidos previamente e o algoritmo proposto. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Lucas falar sobre os algoritmos. Bom, boa tarde. Agora nós vamos falar sobre o algoritmo proposto para o nosso trabalho, certo? E como é que ele foi testado. Bom, de forma simplificada, a gente colocou aqui 4 etapas de como é que funciona o algoritmo do SIFT, tá? Boa parte dessa descrição já vem até no OpenCV, lá na página da wiki deles, do doc dele, que foi a ferramenta que a gente utilizou para implementar o SIFT, certo? Então ele já estava meio que pronto lá, a gente só
trouxe ele para dentro do nosso problema. Então a gente tem 4 etapas aqui, que é a detecção de espaço-escala, detecção de extremos locais, atribuição de orientação e descrição de pontos-chave. Agora eu vou descrever um pouquinho de cada um dessas 4 etapas. Na primeira, a gente tem detecção de espaço-escala, que seria o quê? Durante o funcionamento do SIFT, ele vai pegar uma imagem lá e ele vai, digamos que, transformar em várias camadas. Então, cada camada dele, ele vai aplicar a diferença gaussiana lá nele, e aí, em cima disso, ele vai tentar fazer o mapeamento daqueles pontos para diversas escalas possíveis, tá? E que seria interessante para o nosso problema, já que as placas nas imagens podem ter diversos tamanhos. No segundo ponto, a gente tem detecção de extremos locais, que é como exemplo dessa camada aqui do meio, tá? Um extremo local seria esse xzinho aqui, e aí ele faz o que? Ele faz uma comparação com os vizinhos dele, né, que ele coloca aqui seus 26 vizinhos, tanto da camada acima quanto da camada abaixo. E aí ele vai ver se esse ponto em questão ele é menor ou maior que todos os seus vizinhos, ou seja, se ele está fora desse conjunto. Se não, se ele estiver dentro do conjunto, ele é considerado para continuar e ser um potencial ponto lá da imagem, tá, como identificador. Por fim, a gente tem as 2 últimas etapas, que são atribuição de orientação e descrição dos pontos-chave, tá? Na atribuição de orientação é mais relacionada ao ângulo daquele ponto, então pode variar, né, dependendo do que tu está buscando numa outra imagem, então isso é agregado lá e é associado a cada ponto, bem como para cada ponto que vai ser gerado, né, cada key point para aquela imagem, a gente vai ter um descritor associado, e esse descritor ele guarda algumas informações, como a gente vê na imagem a seguir, que é de orientação e de maiores descrições mesmo em relação a cada ponto, que vai ser o principal dado utilizado pelo método aqui que a gente empregou para fazer os matches entre as placas e os cenários. Por fim, né, é realizada a correspondência entre as imagens através da comparação de vetores dos descritores, por isso que ele é tão importante, certo? Então, cada descritor ele tem 128 dimensões em que vão servir para descrever aquele ponto e vai ser utilizado através desse método aqui, o BBF, a fim de evitar aquela busca exaustiva, a busca por força bruta. Aqui é um exemplo que vai ser melhor demonstrado mais à frente, mas aqui é mais ou menos a ideia o que? Ele pega os pontos que foram dados no match, aqui é claro que não foram todos, tá? Foram só os que foram encontrados no cenário, então ele pega os pontos que tem aqui, pega os descritores do ponto que tem aqui e ele tenta casar e ver quais são melhores correspondentes. Mas a gente tem que fazer um alerta, né? Que a nossa equipe não conseguiu implementar em toda a sua totalidade, digamos assim, o algoritmo que a gente tomou como base para realizar o tratamento de outlier, de rotação e afins. Então, basicamente, o pré-processo que é requisito lá para o uso do SIFT foi o tratamento para transformar as imagens coloridas lá em escala de cinza, certo? Para que seja feita a comparação. Boa tarde, eu vou falar a respeito das métricas que foi analisado no nosso trabalho. Então, as métricas, nelas eu tenho a taxa de acerto, que é uma porcentagem que ela é calculada pela razão entre o número de acertos e o número de placas. O acerto calculado é a diferença do total de placas pela soma dos falsos, negativos e positivos. E o que é um acerto? Um acerto ele refere-se a pelo menos 5 pontos que deram match corretamente entre as imagens, né? Ou seja, se deu menos de 4, se deu menos de 5, na verdade não foi computado como um acerto. De 5 para cima temos um acerto. Falsos positivos é um cenário, placa, né, relacionados de maneira incorreta, sendo a sua auditoria realizada ad hoc. Nesse caso, a auditoria é o que eu quero dizer, que a auditoria é feita manualmente. A gente vai lá ver se a placa, se ela realmente está lá, aparecendo naquele cenário, no lugar
que foi sugerido pelo algoritmo. Os falsos negativos é a quantidade de cenários de placas que teriam a correlação ali analisando-se empiricamente, mas o algoritmo de alguma maneira ele não computou. Aqui temos um exemplo de acerto. No caso, a gente tem uma placa de proibido estacionar, certo? Essa imagem está cortada. E aqui a placa assim, de teste do cenário. Essa é a placa, é a imagem de treinamento do algoritmo, que é o que a gente chama de placa. E esse aqui é o cenário de teste do algoritmo. Então a gente chama ele de cenário. Então, veja que tem mais de 1, 2, 3, 4, 5 pontos com a correlação correta sendo feita da placa para o cenário. Então esse é um acerto. Exemplos de falsos positivos. Aqui o algoritmo ele pensa, digamos, que essa placa foi encontrada nesse cenário, mas na verdade a gente vê que não foi. O que acontece é que esses pontos da placa de pare, de alguma maneira, existe algum adesivo nesse carro aqui que faz com que o algoritmo pense, relacione esses pontos com esse adesivo. Obviamente, não é a placa correta. Então, esse aqui é o exemplo de falso negativo. O que é um falso negativo? Recapitulando aqui, é uma imagem onde eu teria uma correlação entre a placa e o cenário, e apesar de eu ter um ponto aqui correto, uma correlação correta, não é um acerto, porque eu só tenho um ponto daqui para cá sendo correlacionado. Se eu tivesse no mínimo 5, eu teria um acerto. Então, esse é um falso negativo. Placas. Quais foram as placas que foram testadas? As placas que foram testadas foram as placas regulamentatórias. Pode falar. As placas que foram testadas foram as placas de regulamentação do Detran. São as placas que estabelecem alguma obrigatoriedade para o motorista. Então, foram as placas de máxima velocidade de 80 km por hora, nesse caso, proibido virar à direita e vire à direita. São as obrigatoriedades. Outras placas foram utilizadas além dessa, como a placa de proibido virar à esquerda, vire à esquerda e proibido estacionar, como já foi visto nos exemplos. Permitido estacionar, siga em frente ou à direita, e a placa de pare, parada obrigatória. Além dessa, temos as de sentido proibido, siga em frente e sentido obrigatório, sentido da via. Dê a preferência e velocidade máxima permitida de 40 km por hora. Bom, agora nós vamos ver os resultados, né? Quais foram os dados obtidos através da aplicação do método. Aqui é uma pequena parte da nossa tabela, tá? Então, de forma rápida aqui a gente tem na primeira coluna cenário, a placa procurada no cenário, a taxa de acerto com base naquele cenário e placa, os falsos positivos, os falsos negativos e o acerto aqui, tá? Cada um desses vai ser melhor descrito em algum momento do vídeo, mas aqui é bem interessante perceber, por exemplo, alguns cenários a gente teve boas taxas de acerto, 100%, então ele identificou as placas que tinham lá, as que não tinham, em outros ele não identificou nem as que precisava e ainda indicou algumas que não existiam lá, dando falso negativo e positivo. Bom, aqui para melhor visualização, né, a gente tinha 25 cenários, então não era interessante trazer a tabela completa. A gente tem um gráfico aqui que representa a média, digamos assim. A gente pode ver mais ou menos a média aqui de como foi a taxa de acerto. Então a gente viu que a taxa de acerto ficou acima de 70% aqui, chegando em vários momentos em 100%. Então a gente pode dizer que a gente teve um bom aproveitamento desse método para identificação. No entanto, tem que se sempre reiterar que a gente trabalhou em cima de imagens estáticas, tá? Em fotografias, lá não foi em vídeo corrido de uma estrada, por exemplo.
E aqui é mais interessante para, de repente, a gente pensar em trabalhos futuros, que a gente tem duas métricas aqui, que seria a linha é a taxa de acerto e cada bloquinho desse azul aqui seria a placa em questão. Então, se a gente relacionar aqui, a gente tem placas que apareceram muito, por exemplo, a P6, que é proibida estacionar, e que ela teve uma alta taxa de acerto também. No entanto, a gente tem outras placas aqui menores, por exemplo, essa P4 aqui, com uma taxa de acerto baixa, e que seria interessante a gente aumentar essas placas com menor taxa de acerto e ver se essa taxa vai alterar ou se ela vai tender a diminuir, para saber se essa taxa aqui tem a ver com a eficácia do método que a gente implementou ou se simplesmente é pela quantidade de placas que a gente realmente testou. Olá. Em relação à conclusão, nós basicamente encontramos dois aspectos interessantes. Um é relacionado ao desempenho. Em relação a isso, o SIFT ele é considerado um bom algoritmo para a TSR, que é reconhecimento de sinais de trânsito, pois teve altas taxas, boas taxas de acerto em nossos testes. Percebeu-se também que ele acertava mais em ambientes cuja a placa estava mais próxima do observador. E, logicamente, obviamente, ele também teve problemas para identificar quando a placa era muito longe, era muito pequena no meio. Bom, e os problemas foi que o SIFT ignora a rotação das placas, né, que, consequentemente, agora os problemas ocasionando mais falsos positivos. E foi o que aconteceu aqui, exatamente aqui. Por conta desse problema da rotação, um dos problemas foi a questão dos falsos positivos. E muito obrigado.